gente, tudo bom com vocês? Sou a professora Luana e hoje, na videoaula de hoje, né, vamos trabalhar um pouco dos organismos internacionais, tá certo? E aí vamos aqui começar com a ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, que ela nasceu, né, ela é originária desde 1919, após a Primeira Guerra Mundial, e ela tinha uma nomenclatura diferente. Ela é chamada de Liga das Nações, tá? Por que ela foi criada? Como aconteceu a Primeira Guerra Mundial em 1914, né, teve início a Primeira Guerra Mundial, com as políticas dos países imperialistas, tá? Países esses que tinham como objetivo conquistar e expandir seus territórios no continente africano e asiático, né? Teve o início da corrida atrás de recursos também para as revoluções industriais, tá? Para o processo de industrialização que estava acontecendo na Europa. Então, tudo isso, né, essa corrida para a África, essa corrida de recursos, essa expansão territorial deu início à Primeira Guerra Mundial. E aí tinha dois grupos, vocês têm que lembrar, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, porque aqui está com um nomezinho diferente, tá? Mas a Tríplice Entente é essa aqui, ó, a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano. E a Tríplice Aliança era França, Grã-Bretanha, Rússia. Rússia que saiu no meio da guerra em 1918, perdão, para fazer a sua Revolução Russa, né, e volta posteriormente como União Soviética, os Estados Unidos. Então, a Tríplice Aliança, ela venceu a guerra, tá? Mas teve um acordo, teve o Tratado de Versalhes, no qual a Alemanha teve que assinar, né? Ela foi submetida a assinar um tratado totalmente que botava numa situação difícil, né, de derrotada. E aí teve a Conferência de Versalhes, né, após a Primeira Guerra Mundial, assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e é assinada a Carta, né, assinada a Carta da Liga das Nações. Mas não teve muito êxito, pois os principais países, os países poderosos não assinaram essa carta. E aí culminou, tá, na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que em 1934 Hitler sobe ao poder, e aí ele sobe com aquele discurso nacionalista, né, aquele discurso de soberania nacional, da raça ariana, perseguição, né? Ele começa a fazer perseguição a povos, isso como vocês sabem, né? A história conta. E aí dá início à Segunda Guerra Mundial, essas políticas adotadas pelo Hitler, né? Tava tendo uma força nacional muito grande. E aí tem dois grupos, né? O grupo do eixo e o grupo dos aliados. O eixo que tinha 3 países bases, que era a Alemanha, Itália e Japão, e os aliados tinham 5, tá? Aqui na imagem não entrou, mas era Estados Unidos, França, Reino Unido, China e União Soviética, tá? A União Soviética, ela é bastante presente na Segunda Guerra Mundial. E como é que acaba a Segunda Guerra? A Alemanha, ela é dividida em 4, uma parte vai para os Estados Unidos, perdão, né? Outra vai para a França, outra vai para o Reino Unido e outra vai para a União Soviética. A gente chama até de cortina de ferro. A Itália, ela se rende e passa a fazer parte dos aliados. O Japão, né, como teimoso, invade e ataca a base militar americana de Pearl Harbor, no Havaí, perdão. E os Estados Unidos enviam praticamente 2 bombas nucleares, né, uma em Hiroshima e Nagasaki. E acaba a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, tem uma conferência, né, que é a Conferência de São Francisco, na qual foi assinada a Carta das Nações Unidas, tá certo? Foi assinada a Carta das Nações Unidas e, inicialmente, a ONU, ela helicóptricos. Ela tem 51 países membros, tá? Ela tem 51 países membros para iniciar. E lembrando, vale ressaltar que ela foi assinada em 45, quando acaba a Segunda Guerra, mas já dá um pontapé para a Guerra
Fria, né? Guerra Fria, que é um marco da bipolaridade mundial, que era uma guerra ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, que uma defendia o capitalismo e a outra o socialismo. Apesar de ser uma guerra ideológica, não ter combate direto, combate armado, né? Era uma tensão mundial, porque as duas tinham armamentos nucleares. Então isso era necessário a ONU estar presente, né, para promover a paz e a segurança nacional. E aí, gente, a ONU ela tem um objetivo de promover a paz entre as nações, o desenvolvimento sustentável, monitorar o cumprimento dos direitos humanos, principalmente por conta, né, dos ataques feitos na Alemanha com Hitler, né, e organizar reuniões em prol desses objetivos. Então, todo ano a ONU organiza as Assembleias Gerais, certo? Hoje tem 193 países membros, bem mais, né? Hoje a ONU está bem fortalecida em relação a isso, tá certo? Na parte 2 do vídeo nós falaremos sobre a estrutura e organização da ONU, tá? Com seus organismos, com seus 5 organismos principais, certo? Então vamos aqui dar continuidade com os organismos internacionais, né? Agora a gente vai ver aqui a estrutura e o funcionamento da ONU, tá certo? A ONU, ela tem 6 organismos principais, mais 5 em funcionamento, e aí a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? Ela tem uma carta que rege, a Carta da Organização das Nações Unidas, que rege a ONU, é como se fosse uma constituição com regras e nomenclaturas dentro da Organização das Nações Unidas, tá? Dentro da estrutura da ONU a gente tem a Assembleia Geral, onde é o ponto de encontro dos países, né, onde fica todos os países membros, onde cada país tem direito a um voto, no qual mostra um equilíbrio entre as nações, traz uma forma de equilíbrio, entre as nações. Nessa Assembleia Geral é onde as decisões são tomadas, onde tem a decisão por orçamento, onde tem as decisões para a eleição de cargos dentro da Organização das Nações Unidas, tá? Vocês vão ver ao decorrer do vídeo a importância da Assembleia Geral dentro da Organização das Nações Unidas, tá? Um dos conselhos mais cobiçados e mais observados é o Conselho de Segurança, tá? No qual é um dos mais importantes porque ele é encarregado de trazer a paz e a segurança mundial. Ele é um dos mais importantes da ONU, tá? Tem 15 países membros, no quais 10 são rotativos e eles são eleitos dentro da Assembleia Geral e 5 deles são permanentes, né? Se vocês perceberem, os 5 permanentes são Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, França e China, né? Esses países são países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, então eles têm o poder de decisão, de vetar decisões, de cancelar decisões. Então é um poder que esses países têm e é um poder muito polêmico, tá? No qual foi criado um grupo, o G4, que fazem parte Alemanha, Brasil, Japão e Índia. Esses países eles tinham com o objetivo de fazer parte dos países permanentes, aumentando de 5 para 9 países permanentes, só que não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Então, só são 5 permanentes e 10 são rotativos, né? Esses 10 rotativos têm um mandato de 2 anos e todo ano é eleito 5, tá? Cada ano é eleito 5. E onde eles são eleitos? Na Assembleia Geral, tá? Na Assembleia Geral mostram, como eu falei anteriormente, mostram um equilíbrio, né, de poder, onde os países, eles para se fortalecer em algumas decisões, eles se unem com outros países para tentar ter a maioria dos votos, né? É tipo Big Brother mesmo, né? Eles se unem para ter uma maioria de votos. Beleza? Temos o conselho, vamos voltar aqui. Temos aqui outro conselho bastante importante e relevante, né, dentro da ONU, é o Conselho
Econômico-Social, tá? Que tem 54 membros que são eleitos aonde? Na Assembleia Geral, tá? No qual que tem um objetivo de coordenar, de fazer um diálogo entre os países membros da ONU, com as agências especializadas da ONU, com agências independentes, tá? Ele traz esse diálogo, né, de desenvolvimento, de trabalhar as questões sociais. Então, o Conselho Econômico Social ele é bastante relevante. No próximo slide vocês vão ver as agências que fazem parte dentro do Conselho Econômico Social, tá certo? Temos aqui também o secretariado, tá? Que o presidente desse secretariado é eleito, né, através de votação. Aonde, Luana? Dentro da Assembleia Geral. Vocês estão vendo, né? A importância da Assembleia Geral. Quase tudo é decidido na Assembleia Geral, né? Esse secretariado, ele tenta trazer soluções, tá? Soluções a fim de trazer um objetivo comum para todos os países. Exemplo, da Covid, né, do coronavírus. Eles vão tentar trazer soluções financeiras, né, para um bem maior, para um bem de todos. Né? Eles têm sempre um objetivo comum. E aí o presidente do secretariado, ele também pode apontar, ele pode delegar funções, né? Pode escolher comandantes para ir para as missões de paz, pode administrar essas missões de paz. Ele tem o recurso de administrar essas missões de paz, né? Também tem um recurso do orçamento da ONU, né? Onde fica o orçamento total da ONU, ele tem esse controle, tá? Outra coisa, a Corte Internacional de Justiça, ela vem para trazer essa corte, ela vem uma forma de mediar os conflitos internacionais. Por muitas vezes esses conflitos são por causa de territórios, né? Por causa de fronteiras territoriais. Então a Corte Internacional de Justiça entra em ação para tentar resolver e mediar esses conflitos, tá? E dentro da Corte Internacional tem 15 juízes, né? Que tem 9 anos de mandato, cada juiz, né? E esses 15 juízes, 5 deles são dos países são dos países permanentes, né? São dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Um dos únicos, se eu não me engano, é a China, que não tem nenhum juiz, né, do seu país próprio, no qual ele escolhe, né? Ok? Outra coisa, temos aqui o Conselho de Tutela, que ele deixou de funcionar na década de 90, no meio da década de 90, no início, né, em 94, né, o Conselho de Tutela tinha o objetivo de administrar os territórios coloniais, né, os territórios da antiga Liga das Nações, né, ele ajudava esses territórios a conquistar, né, a sua independência. E aí, em 94, os últimos países, né, das Ilhas do Pacífico, Palau, se não me engano, eles conseguiram sua independência e o Conselho de Tutela até lá está em stand-by, né? Está de boas. Então, gente, essa aqui é a estrutura geral da ONU, né? O Conselho de Segurança, que é o principal, né? Que é o mais visado, onde tem o Conselho de Desarmamento, e é muito contraditório, porque os países que participaram da guerra, os países que têm armamento nuclear, fazer parte do Conselho de Desarmamento é muito contraditório, né? Tem o Conselho Econômico Social, que é voltado para as questões sociais, o Secretariado, que é como se fosse um executivo, a Corte Internacional da Justiça, que media conflitos entre os países, e o Conselho de Tutela, que está em stand-by, né? Que administrava os territórios coloniais, beleza? E aí, gente, vamos aqui para a parte 2. Lembra que eu falei das agências especializadas, né, do Conselho Econômico e Social, dos fundos, dos programas, dos programas, das pesquisas, as agências especializadas? Então, essas aqui são as principais. A Unicef, que é o Fundo Monetário, né, humanitário para a criança, né, criança e adolescente.
Ela fica localizada em Nova York e ela é muito lembrada aqui no Brasil porque ela faz parceria com alguns programas, né, como o Criança Esperança. Sempre faz essa parceria. Alguns programas da Rede Globo, alguns programas da Rede Globo faz parceria com essas agências, como a ONU, ou essas agências da ONU, como a Unicef, a Unesco. Eu vou tentar colocar aqui umas imagenzinhas no decorrer do vídeo das propagandas. É bastante interessante. Vocês devem lembrar quando assiste televisão. Tá? Criança Esperança, um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco. A Unicef, temos aqui a Organização Internacional do Trabalho, que fica em Genebra, tá? Eles tentam sempre promover assistência à criança, ao trabalhador, sempre tentam promover assistência humanitária, tá? Temos aqui na Roma o Fundo de Alimentação e Agricultura, temos a Unesco, né, que fica em Paris, na França, que tenta promover a educação, a ciência e a cultura. Temos o Banco Mundial que não é um fundo de financiamento, e sim de empréstimo, onde os países eles podem fazer empréstimos de dinheiro, mas possivelmente pode pagar juros altíssimos por conta desse empréstimo, tá? Ele foi criado na década de 70, quando houve a crise do petróleo, e aí os países se reuniram para criar o Banco Mundial, tá? O BIRD. Beleza? Que fica em Washington, tá? Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Temos a GATT, tá? O Acordo Geral das Tarifas Aduaneiras e Comércio, hoje ele não existe mais. Temos o FMI, eu acho que vocês já citaram bastante, né? O Fundo Monetário Internacional. Esse FMI está dentro do Banco Mundial. Esse Fundo Monetário, os países eles podem ter acesso. Tá? O Brasil teve acesso diversas vezes, né? E entrou em crise porque não conseguiu pagar a dívida, tá? Temos a OMS, que hoje, né, com essa crise do coronavírus... Guess what, bitch? Coronavirus! Ela tá tendo uma visibilidade maior, tá? A Organização Mundial da Saúde, que fica em Genebra também. A Organização Mundial da Saúde, ela tem um objetivo de orientação da saúde mundial, uma forma de orientação, de promover também, financiar projetos de vacinas, tenta erradicar algumas doenças, como conseguiu erradicar uma doença, eu acho que era a varíola. Ela conseguiu erradicar a varíola, que era uma doença de pele, né, uma doença cutânea. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela tem dentro do seu corpo um grupo de pesquisadores, de doutores, de médicos, de pesquisadores na área da saúde, que traz informações e orientações e atualizações de como nós procedemos em épocas de crise sanitária, né, como está acontecendo hoje com a Covid-19, tá certo? Além disso tudo, temos os orçamentos, né, os orçamentos da ONU, presentes dentro da ONU. Mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês os países que foram escolhidos, tá? Em 2019 e 2020. Esses países aqui são os membros rotativos do Conselho de Segurança, tá certo? Tunísia, Vietnã, Estônia, São Vicente, Granadinas, África do Sul, Indonésia. Então, isso aqui são de 2019, 2020, 2020 e 2021, certo? Esses mandatos dele. Temos aqui, né, como eu falei anteriormente, o Bolsonaro ele vai a Nova York, na Assembleia Geral da ONU, né? Ele traz a Amazônia, como assim fizeram seus antecessores, mas também tivemos o presidente Lula, Dilma, né, os presidentes anteriores ao Jair Bolsonaro, tá? Antes de iniciarmos o G7, gostaria de falar, né, sobre os orçamentos da ONU. A ONU, antigamente, até 2020, ela vinha com os orçamentos bienal, ou seja, a cada 2 anos, né, tinha um orçamento para 2 anos. Hoje não, hoje é um orçamento anual. E os países, gente, eles como é que se diz? Eles ajudam, não. Eles doam, né, o dinheiro para a Organização das Nações Unidas. Tem um teto para equilibrar, porque tem países pobres que não têm condições de... Tem países não tão ricos que não têm condições de dar
um dinheiro significativo, né, para a ONU. Então tem um teto, do orçamento, tá? E esse orçamento vai para as missões de paz, tá? Alguns países eles conseguem ajudar de outras formas, como eles cedem tropas para as missões de paz, como a França, tá? Esse dinheiro também vai ser destinado para as agências especializadas. Então a ONU tem um orçamento, né, que é votado, que é feito na Assembleia Geral. O orçamento para o ano de 2020 é de 3 trilhões, tá, de dólares. E aí é 8 milhões do que estava sendo esperado. Tá? O secretariado falou, né, o presidente do secretariado falou que foi mais de 8 milhões, né, do que esperava. Então é bastante dinheiro, tá certo? E aí na próxima parte, né, na parte final, nós vamos ver o G7, o G20 e o BRICS, certo? Para finalizar. Vamos ver aqui o G7, o G20, né? Falei um pouco do G4 durante a ONU, mas vale relembrar, né? O G vem de globalização, vem de grupo. Quando você vê um G e um número na frente, tá se referindo a um grupo de países, tá? Após globalização, beleza? E com a globalização, perdão, não após não, com a globalização. E aí surgiu o G7, tá? Eu vou adicionar aqui que eu esqueci o nosso laser, né? Nosso computador. O G7 é um grupo de 7 países, tá? Canadá, Reino Unido, Alemanha, Japão, França, Estados Unidos e Itália, tá? E aí é um grupo de 7 países que são industrializados, tá? Então eles se reúnem e aí eles se reúnem para discutir questões, tá? de desenvolvimento econômico, questões sociais, tá certo? Eles foram criados em 75, tá? Para discutir as questões pertinentes daquela época, né? Pertinentes, o que afetava o mundo naquela época. E na década de 70 estava acontecendo a crise do petróleo, como eu falei no vídeo anterior, né? Tanto que foi criado o Banco Internacional, o Banco Mundial, perdão. Então, o G7 era um grupo que na época era as maiores potências do mundo, tá? E aí ele tinha um objetivo de discutir sobre essas questões de mercado, questões econômicas, e ele existe até hoje. Mas esse grupo não é as maiores economias do mundo, né? Foram superados, né? Seu crescimento, sua riqueza está diminuindo em relação a outros países, tá? Em relação aí, como se a gente for comparar outros países. A Rússia entrou no grupo, tá? E aí teve uma mudança na nomenclatura, que passou a ser chamado de G8, mas em 2014 a Rússia entrou em um conflito, né, na região da Crimeia com a Ucrânia, tá? E aí o grupo G7 definiu, né, o afastamento da Rússia dentro do grupo G7. E esse afastamento da Rússia se deu por conta desse conflito da Crimeia, né? A Rússia apoiou a Ucrânia tentar entrar na União Europeia e tem vários requisitos para entrar na União Europeia. Então o G7 ele se absteve e preferiu deixar a Rússia de lado. Então a Rússia entrou, mas saiu, né, e voltou a ser G7. E aí, gente, o G7 ele tem os seus objetivos, né? Como nós vivemos no mundo globalizado, no mundo capitalista, eles têm uns objetivos nas suas reuniões de discutir sobre a abertura de mercados, problemas financeiros, tá? Reuniões políticas, estratégias econômicas. Então, o G7 é basicamente para isso, tá certo? Lembra que eu falei sobre o G4? O G4 ele tinha, além de discutirem questões econômicas, eles discutiam questões políticas, né? Lembra que eram os países da Alemanha, Japão, Brasil e Índia? Esses países queriam fazer parte do membro permanente da ONU, né? Então a gente vê uma questão estratégica política, queria fazer parte dentro do Conselho de Segurança da ONU, entendeu? Então tem que observar qual é o objetivo de cada grupo. O G7 não, ele não tem essa razão, porque a maioria desses países, né, que integram o G7 faz parte do Conselho de Segurança. São países que na época e até hoje, querendo ou não, são potências mundiais,
tá? Então, eles tinham esses objetivos aqui nas suas reuniões, certo? E aí, vamos aqui passar para o G20. O G20 é um grupo de países, né? É um grupo de 20 países, no qual o Brasil faz parte, países pobres, né? Então, pronto. Luana, como é que eu sei que é o G20? Vocês vão lembrar do G7, mais o BRICS, que eu vou falar posteriormente, tá? E países como México, Argentina e a União Europeia. Só lembrar. México, Brasil, a União Europeia e o G7 e o BRICS. Vamos tentar lembrar, certo? Uma nomenclatura mais fácil de tentar aprender quais são os países que fazem parte. Mas você sabendo que é o Brasil e a das maiores potências do mundo fazem parte, já é bastante interessante, tá? É um grupo criado na década de 90, tá? Para traçar, né, soluções e respostas para crises financeiras que aconteceram naquele período. Então, esses países eles tentaram buscar soluções para tentar estabilizar sua economia, para tentar fazer uma abertura, né, econômica com outros países, tá certo? Então, fortaleceu, né? E esses países, querendo ou não, alguns países pobres, né, países emergentes, eles tiveram uma economia mais alavancada. Então, gente, o G20 é a junção dos países mais ricos, né, mais industrializados com países emergentes, tá certo? E aí, gente, quando faz essa abertura, né, esses países fazem essa abertura, eles conseguem participar de decisões mundiais, né, quando esses países pobres eles têm essa oportunidade, né, esse espaço, eles conseguem participar de decisões mundiais, certo? Mas de modo geral, gente, vamos tentar lembrar. O G20 é a junção dos países mais industrializados com países emergentes, tá certo? E aí, gente, o objetivo do G20 é favorecer nas negociações econômicas internacionais, debate sobre as políticas globais, discussões sobre regras comuns, criação de mecanismos voltados para a desregulamentação econômica, criação de formas para a liberação do comércio mundial. Se você perceber, esses aqui são os principais objetivos. Mas, se prestar atenção, é mais voltado para a economia, para tentar evitar crises econômicas, né, discussão de políticas, né, estratégias políticas globais, entendeu? Então, esses grupos, eles não são criados sem nenhuma intenção, não. Eles são bem intencionados e bem participativos, tá certo? Outro grupo que é bastante interessante, que por muitos é confundido como um bloco econômico, mas não, é um bloco de países emergentes, tá? Os BRICS, que é a junção da sigla, né? É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? A África do Sul entrou posteriormente, mas hoje ela faz parte. Mas se você perceber aqui, foi a última foto, né? Com os líderes, os chefes de Estado, né, dos participantes dos BRICS. Então tem o Jair Bolsonaro, tem o Vladimir Putin, né? Então é só vocês olharem as características físicas de cada região que dá para identificar. O Brasil, né, um homem branco, a Rússia um cara careca e branco, a China os olhinhos puxadinhos, a África do Sul negro, e a Índia com até aquelas roupinhas, né, uns vestimentos tradicionais da sua população, né? Então, os BRICS é um grupo de países emergentes, é um grupo de países pobres e a sua economia está em crescimento, tá certo? Esses países, eles são países de tamanho continental. Temos só a Rússia, a China, o Brasil e a Índia, os maiores países territoriais, né, em questão territorial, né? Esse bloco fazem parte de 40% da população mundial. Se a gente juntar a China e a Índia, já tem uma população bastante considerável, né? Lembrando que a China é um dos maiores países do mundo, com mais de 300 milhões de pessoas, bilhões, quer dizer, de pessoas,
beleza? Então, deixa eu só verificar aqui se é milhões ou bilhões. Nem lembro mais. Tu corta, vê isso aqui. Não vou mais, eu vou me esticar. Perdão, gente. A China, ela tem 1 bilhão. Eu troquei, eu tô trocando as bolas aqui. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? A Índia tem 1 bilhão e 200 milhões. E o Brasil tá com 200 milhões de pessoas. Então, tem a presença dos países mais populosos do mundo, tá certo? Outra coisa, esses países, né, esse bloco foi criado em 2001, tá? Esses países foram escolhidos por causa do seu potencial, por causa do seu crescimento econômico em relação aos outros países, tá? E aí o BRICS ele tem um objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento para países mais pobres, né, para países emergentes. Tanto que eles criaram um banco, tá? O banco do BRICS. Tanto que saiu há 12 horas atrás, né, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia Paulo Guedes, disse que o Brasil vai receber 3 bilhões de reais para ajudar no combate ao Covid-19. Dos BRICS ajudou também na China, né? A China recebeu 5 bilhões de reais para o combate do Covid-19, tá certo? E querendo ou não, esse banco, ele gerou muita polêmica. A sua criação gerou muita polêmica ao Banco Mundial, né? Porque os países pobres, no qual fazem empréstimo ao Banco Mundial, está fazendo empréstimo ao BRICS, tá certo? E aí, gente, uma das principais características entre esses países é uma economia recentemente estabilizada, tem uma situação política estável, tem uma mão de obra em grande quantidade e em processo de qualificação, tem boas reservas de recursos minerais, entes sociais em processo de melhorias, investimentos em setores de infraestrutura e o PIB em crescimento, tá? Então, o Brasil, ele tem como atividade, né, a agricultura. A Rússia, ela tem como riqueza o gás natural e o petróleo. A Índia tem uma grande mão de obra qualificada, tá? Tem uma grande tecnologia, né? A Índia, ela desenvolve muitos softwares. A China é conhecido como um país que tem muita manufatura, né? Tem muitas indústrias voltadas para a exportação. E a África do Sul, ela é rica em recursos naturais. Então, esse mosaico de riqueza entre os países faz com que tenha um crescimento muito grande e fortaleça ainda mais esse bloco econômico, esse grupo de países, né, emergentes, tá certo? Então, gente, é isto e até o próximo vídeo. Bye, bye.